O mundo não acabou, mas dentro de você, as luzes se apagaram. O silêncio da casa agora tem um peso físico, uma pressão no peito que parece roubar o oxigênio a cada respiração. Você olha para o lado e o espaço vazio na cama não é apenas um lugar vago, é um deserto vasto, frio e cruel. O telefone, que antes era uma extensão da sua alegria, agora é um objeto de tortura silenciosa. Você espera uma vibração, um sinal, uma notificação, uma única palavra que nunca chega. E no meio desse vazio, uma pergunta martela sua mente, repetidamente, como um tambor de guerra em uma batalha que você já perdeu. Quem sou eu sem essa pessoa? A verdade brutal é que a maioria das pessoas, bem intencionadas, mas tragicamente rasas, dirá para você se distrair. Dirão que o tempo cura tudo ou que há muitos peixes no mar. Mas essas frases feitas são como curativos de papel em uma ferida aberta por uma lâmina de aço. Elas não tocam a raiz da sua agonia. Você não sofre apenas porque sente falta de alguém. Você sofre porque sua identidade foi sequestrada por um evento que você não pôde controlar. Você construiu o castelo da sua felicidade sobre a areia movediça da vontade de outra pessoa. E agora que ela partiu, você está afogando no próprio desespero. Os antigos estoicos, homens que enfrentaram exílios brutais, mortes prematuras de filhos e quedas de impérios colossais, olhariam para a sua dor com um respeito severo, mas sem qualquer migalha de pena. Eles não te dariam um ombro para chorar. Eles te dariam uma armadura. Eles não falariam de sentimentos passageiros. Eles falariam de poder. Eles sabiam que a dor de um coração partido é, na verdade, uma crise de soberania. Hoje, você não vai apenas tentar esquecer. Você vai desconstruir a anatomia dessa dor sob a luz da razão. Você vai entender que o término não é o seu fim, mas o convite mais honesto, duro e necessário que a vida já te fez para que você, finalmente, encontre a única pessoa que nunca poderá te abandonar, você mesmo. Este é o caminho da cidadela interior. Prepare-se para recuperar o seu império. Vamos entrar na cela de Epicteto. Imagine este homem, nascido na escravidão, com a perna quebrada e inutilizada pelo sadismo de seu dono, ele descobriu segredos que até os imperadores de Roma invejavam. Epicteto nos deixou um aviso que a maioria de nós ignora, até que o coração seja despedaçado. Ele dizia: quando você ama um mortal, lembre-se de que ele é mortal. Para o ouvido moderno, anestesiado por promessas de felizes para sempre, isso soa frio, quase desumano. Mas para o estoico, isso é o ápice da compaixão e da sanidade mental. Por que você está sangrando tanto agora? Porque sente que a vida perdeu o sentido. Porque você cultivou a perigosa e arrogante ilusão da posse. Você usou as palavras meu namorado, minha esposa, meu amor. Mas a linguagem é uma armadilha. No universo estoico, nada, absolutamente nada, é verdadeiramente seu. Nem o seu corpo, nem o seu dinheiro, e certamente nem a alma ou a vontade de outra pessoa. Tudo o que você desfruta hoje, desde o ar nos seus pulmões até o calor da pessoa que estava ao seu lado, é um empréstimo temporário do cosmos. Imagine que a vida é um banquete magnífico. As pessoas sentam-se à sua mesa, compartilham o vinho, trazem luz, risadas e calor. Mas eventualmente o jantar acaba. O convidado se levanta, veste o casaco e segue o seu próprio caminho. O erro catastrófico que está destruindo sua paz agora foi acreditar que o convidado era o dono da casa. Você fundiu sua essência com algo que é, por natureza, transitório. O estoicismo não nos pede para não amar. Ele nos ensina a amar com as mãos abertas. Amar com intensidade total, mas sem se tornar escravo do objeto amado. Se o relacionamento acabou, a natureza apenas pediu de volta o que ela te emprestou por um breve período. O término não é uma perda patrimonial da alma, é uma devolução de um bem que nunca foi seu. Entender isso não é ser insensível, é ser livre das correntes da expectativa. Considere o mar. Ele é belo, vasto e oferece sustento, mas ele não te pertence.
Se você tenta segurar uma onda com as mãos, ela escapa pelos seus dedos e você se sente frustrado. Mas se você aceita que a onda vem e vai, você pode apreciar a sua beleza sem sofrer quando ela recua para o oceano. O amor é essa onda. Você teve o privilégio de senti-la, de ser banhado por ela. Mas agora ela recuou. Gritar com o mar não trará a onda de volta. O que você deve fazer é permanecer firme na areia, sabendo que a sua fundação não depende da maré. Você é a rocha, não a espuma. Marco Aurélio, o homem que governava metade do mundo conhecido, escrevia para si mesmo nas madrugadas frias de guerra: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Se você quer parar de sofrer hoje, se você quer que essa agonia cesse, você precisa aplicar a dicotomia do controle com a precisão de um cirurgião romano. Pense comigo, o que o seu ex está sentindo agora, fora do seu controle. O que ele postou nas redes sociais para parecer feliz, fora do seu controle. Se ele está em outra cidade, com outra pessoa, ou se ele se arrependeu amargamente, totalmente fora do seu controle. Sofremos porque entregamos as chaves da nossa cidadela interior para alguém que decidiu não morar mais nela. Quando você tenta investigar a vida de quem partiu, quando você stalkeia, pergunta aos amigos em comum ou revive conversas antigas procurando sinais, você está, voluntariamente, bebendo um veneno que você mesmo preparou. O estoico retira o radar do mundo externo e o aponta para dentro, para o único reino onde ele é rei. Pergunte-se agora, neste exato momento, o que depende exclusivamente de mim? A sua dignidade depende de você. O seu silêncio diante da provocação depende de você. O seu crescimento físico, a sua leitura e a sua produtividade dependem exclusivamente de você. Cada vez que você checa o perfil de quem te deixou, você perde uma batalha contra si mesmo. Você está sendo o seu próprio tirano, permitindo que um fantasma governe as suas emoções. A verdadeira soberania não está em ser amado por outros, mas em ser inabalável diante da ausência de amor. Se você não consegue controlar quem fica na sua vida, aprenda a controlar como você se comporta quando alguém decide partir. A sua paz é um território sagrado. Não deixe que um desertor dite as regras desse reino. Imagine que você é um arqueiro. O seu objetivo é disparar a flecha da melhor forma possível. Você treina a sua postura, calibra a sua visão. Solta a corda no momento exato. Isso está sob o seu controle. Mas, uma vez que a flecha deixa o arco, o vento pode desviá-la, um pássaro pode atingi-la, ou o alvo pode se mover. O estoico encontra satisfação em ter disparado bem, não necessariamente em ter acertado o alvo. No amor, você deu o seu melhor, você disparou a sua flecha com honra. Se o alvo se moveu ou se o vento da vida mudou de direção, isso não diminui a excelência do seu disparo. O sofrimento vem de querer controlar o voo da flecha depois que ela já saiu das suas mãos. Deixe a flecha cair onde tiver que cair. Volte para o seu treino. Foque no próximo disparo da vida. Eu sei que, enquanto você ouve isso, uma parte da sua mente entende, mas outra parte ainda resiste. Ainda quer voltar, ainda quer insistir, ainda quer reviver o que já acabou. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde, porque entender o que precisa ser feito não significa conseguir aplicar. Os ensinamentos de Epicteto foram criados justamente para esse momento, quando a razão já sabe o caminho, mas a emoção ainda luta contra ele. Se você quiser se aprofundar nisso de forma prática, existe um livro chamado A Arte de Viver Melhor, que reúne essas ideias de forma direta e aplicável no dia a dia. Não é algo para ler uma vez e esquecer, é algo para revisitar, principalmente nos momentos em que a mente tenta te puxar de volta. Se fizer sentido para você, o link está na descrição e também no comentário fixado. Agora, volta comigo aqui, porque o próximo ponto é onde tudo começa a mudar de verdade. O que impede a ação, favorece a ação. O que bloqueia o caminho, torna-se o caminho.
Essas palavras de Marco Aurélio são o segredo dos titãs. O seu término de relacionamento é um obstáculo gigantesco, um muro de pedra maciça que caiu bem no meio da sua estrada. Você pode sentar diante desse muro e chorar até que o tempo te consuma. Ou você pode usar as pedras desse mesmo muro para construir uma escada para um nível mais alto de consciência. Para o estoico, o obstáculo nunca é o fim. Ele é a matéria-prima da evolução. Pense bem, se você nunca tivesse sentido essa dor dilacerante, você nunca saberia o quão resiliente a sua alma pode ser. Se você nunca tivesse sido deixado sozinho no escuro, você nunca descobriria que possui uma luz própria, interna, que não depende de nenhuma fonte externa para brilhar. A dor do término é uma fornalha. Ela está queimando as partes fracas, infantis e dependentes de você. Ela está derretendo a sua carência tóxica e a sua necessidade desesperada de validação. O que sobra depois que o fogo passa é o aço temperado. Use este tempo de solidão não para se lamentar, mas para se tornar o indivíduo que você sempre deveria ter sido, mas que estava ocupado demais, tentando se encaixar nos moldes de outra pessoa. O verdadeiro sucesso não é reconquistar quem partiu. Isso seria apenas voltar para uma cela de prisão com grades pintadas de ouro. O sucesso é tornar-se alguém tão completo, tão autônomo e tão virtuoso, que a presença ou a ausência de qualquer outra pessoa seja apenas um bônus, e não a fundação da sua felicidade. Transforme a sua ferida em uma cicatriz de batalha, e a sua cicatriz em uma medalha de honra. Imagine um rio que encontra uma rocha imensa no seu curso. O rio não para, ele não fica batendo contra a rocha, reclamando da injustiça da geologia. Ele simplesmente contorna a rocha, ou passa por cima dela, ou com o tempo a desgasta. O rio usa o obstáculo para criar uma nova direção, uma nova forma, uma queda d'água magnífica que não existiria se o caminho fosse plano e fácil. O seu término é a rocha, seja o rio. Use essa resistência para ganhar velocidade e força. A vida está te forçando a mudar de curso, porque o caminho antigo estava te levando para um pântano de estagnação. Aceite o novo fluxo. O término não é um abismo, é um espelho de alta definição. Ele revela quem você é quando não tem ninguém por perto para te aplaudir, te abraçar ou te validar. Ele te força a encarar o silêncio, e nesse silêncio absoluto, você finalmente começa a ouvir a sua própria voz, aquela que você abafou por tanto tempo para agradar aos outros. A sabedoria estoica nos ensina que o único amor que nunca te decepcionará, o único que é a prova de traição e abandono, é o amor fundado na sua própria virtude e integridade. Sêneca dizia que um homem é tão infeliz quanto ele acredita ser. Se você se vê como uma vítima abandonada, o universo te tratará como uma vítima. Mas se você se vê como um guerreiro em treinamento, cada golpe se torna uma lição de combate. A dor é inevitável, o sistema nervoso humano foi feito para sentir a perda. Mas o sofrimento prolongado é uma escolha cognitiva baseada em julgamentos errados. Você não sofre porque a pessoa foi embora. Você sofre porque você disse a si mesmo a mentira de que precisava dela para estar inteiro. Isso é uma falha técnica de raciocínio. Você nasceu inteiro, você respira inteiro, e você partirá deste mundo sozinho e inteiro. Recupere o seu leme. O mar da vida continuará enviando tempestades, perdas inesperadas e mudanças de ventos. Mas o seu barco, a sua alma, é governado por você e por mais ninguém. Não deixe que ninguém tenha o poder de afundar a sua paz de espírito. O término é a sua prova final na escola do caráter. Sorria para o destino, agradeça pelas lições, até as mais dolorosas, que a outra pessoa te ensinou, e caminhe em direção ao horizonte com a dignidade de quem sabe que o seu valor é intrínseco e inabalável. Pense na árvore que perde suas folhas no outono. Ela não entra em pânico. Ela não tenta segurar as folhas secas que o vento leva.
Ela sabe que precisa daquele período de nudez e recolhimento para sobreviver ao inverno e florescer com muito mais força na primavera. Você está no seu outono. Deixe o que está morto cair. Deixe o vento levar o que não tem mais vida. Recolha a sua energia para as suas raízes. O que está por vir exige que você esteja desapegado do passado. Chegamos ao fim desta jornada de reflexão profunda. Mas este é apenas o primeiro dia da sua nova existência, sob a bandeira do autodomínio. Epicteto diria a você, em um sussurro que ecoa, através de 2 milênios de glórias e ruínas: nada que venha de fora pode tocar a tranquilidade da sua alma sem o seu consentimento expresso. O seu ex não tirou nada de você que fosse verdadeiramente seu. O que lhe levou foi apenas a presença física dele. O que ficou, e que ninguém pode roubar, é a sua capacidade eterna de escolher a virtude e a razão. Dedique-se agora, com cada fibra do seu ser, à arte de viver melhor. Não faça isso para que o outro se arrependa ao te ver bem. Não faça isso para postar fotos e provar uma falsa felicidade. Faça isso por honra a si mesmo. Faça isso porque você é uma obra de arte viva, uma consciência capaz de transformar tragédia em triunfo. Se este diálogo trouxe a clareza e a força que você buscava hoje, inscreva-se neste canal e junte-se à nossa comunidade de mentes inabaláveis. Deixe o seu like para que este farol alcance outros corações que ainda navegam no escuro. Comente abaixo para selar o seu compromisso com o futuro. Eu sou o dono da minha paz. E não esqueça, o seu guia estratégico para dominar a mente e vencer a dependência emocional, o livro Epicteto, A Arte de Viver Melhor, está te esperando no primeiro comentário fixado. Você está no canal A Mente Estoica Moderna, o seu colaborador nesta busca incansável pela sabedoria. E estarei aqui sempre que você precisar de uma bússola no meio da tempestade. Levante a cabeça. O seu império interior está apenas começando. Até o nosso próximo encontro.